Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos começando mais uma live de quinta-feira com muita alegria de poder fornecer um material de qualidade bíblica àqueles que participam conosco. Seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você conosco nessa live e sinta-se à vontade para compartilhar, curtir, enviar a sua contribuição. Eu tenho um pedido todo especial que você marque irmãos da sua igreja, seu pastor, líderes, para que outras pessoas possam participar conosco também desse momento que com certeza vai ser edificante para as nossas vidas. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, uma instituição de mais de 50 anos de investimento na vida e no preparo dos vocacionados, daqueles que foram chamados para a obra do ministério. Aqui na Faculdade Batista Pioneira nós encaramos a Bíblia como de fato ela é, Palavra de Deus. E você pode fazer parte da família FBP, a instituição número 1 entre as faculdades batistas do Brasil. Venha você fazer parte da nossa família, venha conhecer dos nossos cursos, daquilo que temos a lhe oferecer, pois aqui na Faculdade Batista Pioneira a sua vocação é levada a sério. Hoje nós vamos estar abordando nessa live um tema muito interessante, muito pertinente aos nossos dias e também desafiador. Com certeza você vai tirar muitas aplicações para a sua vida e com certeza você tem alguns poréns, algumas perguntas na sua mente, pode ser que alguma delas seja abordada aqui. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelo público durante a semana. Para a nossa alegria vamos ter a explicação e para o desafio do pastor Josemar, que está aqui conosco, ele vai responder. Pastor, muito obrigado pela presença. O pastor Josemar é professor aqui na faculdade, ele é também o coordenador de graduação aqui na Faculdade Batista Pioneira, ele é marido da Gisele, ele é pai da Júlia, da Liz, mestre em teologia, doutorando em História e pastor de crianças na Primeira Igreja Batista, meu colega de ministério. Pastor, seja muito bem-vindo, é um privilégio tê-lo conosco aqui. Nós vamos estar, então, abordando esse assunto. Vamos ter que resumir um pouco as perguntas por causa do tempo, né? Então, nós vamos tentar explanar o que a gente pode em uma hora dentro desse assunto tão relevante. Se você quiser, você pode mandar a sua pergunta aí, a nossa equipe vai estar selecionando algumas, se for possível no tempo, né? E nós vamos estar liberando agora também um quiz perguntando a sua opinião a respeito da seguinte questão. O que você acha? Será que um cristão ele pode, deve se candidatar a um cargo político, a algum cargo governamental? Você pode dar a sua opinião. Logo, logo nós vamos responder essa pergunta e também vamos revelar o resultado do nosso quiz. Então vamos lá, pastor Josemar, mais uma vez, obrigado por sua disposição. Com certeza vai nos ajudar bastante nessa noite. Que baita desafio e que momento para falar sobre política, né, pastor? Boa noite, Natan. Boa noite àqueles que nos assistem nessa live.
Eu acho que faltou na propaganda que você fez, né, nesse momento, faltou a palavra assunto polêmico também, tá? Ixi. Um tanto polêmico, né, no nosso meio, mas não é essa a ideia, né, nessa noite. Nós Sim. vamos discutir sobre o cristão e a política, uma abordagem pertinente para os nossos dias, embora o contexto seja desafiador, embora o nosso contexto traga algumas limitações, talvez até em abordagem, né? Mas precisamos esquecer um pouco o contexto e olhar para esse assunto que é tão pertinente a nós, e espero contribuir um pouquinho com aquilo que nós vamos trabalhar aqui nesse momento. Ah, com certeza, pastor. Conhecendo o pastor Josemar, tenho toda a tranquilidade em dizer que nessa live você vai ter uma resposta bíblica equilibrada a respeito desse tema tão desafiador. Bom, vamos para o que interessa. Para as perguntas, então, pastor, temos aqui uma lista e a nossa primeira pergunta, para começarmos a tratar desse assunto, é o seguinte: o que é política? Pode explanar para a gente? Certo, vamos lá. Conceituar os termos é essencial, né, em toda discussão que nós fazemos, e quando nós pensamos em política, nós também precisamos fazê-lo, tá? O termo ele é abrangente. Nós não vamos conseguir, numa live apenas, trabalhar todo o conceito por trás da expressão política, ainda mais por ser um termo antigo e que ao longo das eras, ao longo dos tempos, teve acréscimos em termos de definições, de percepções, né, e também de usos coerentes em alguns momentos nem tanto, mas toda essa história, né, por trás da terminologia. Então, vou me ater apenas ao termo no seu surgimento, e que eu acho que é suficiente para nosso debate aqui e que vai nos orientar também naquilo que nós vamos falar, tá? Vai esclarecer um pouquinho o viés dessa nossa live e vai nos ajudar também nas perguntas, né, que serão formuladas ao longo dessa caminhada, tá? Então, quando nós pensamos em política, no surgimento do termo, nós falamos da administração pública, é a administração da polis. Então, é o trabalho em prol daquelas pessoas que convivem, que se relacionam, que ocupam um determinado espaço. A política em si, o termo política, né? Então é a administração da cidade, é a administração do bem comum, é o governo daquelas pessoas que estão em determinada área geográfica, em determinado espaço, que têm algumas questões ou características em comum. Mas o que é essencial para a gente perceber aqui é que quando nós falamos de política, nós falamos de uma perspectiva que se volta para todos, tá? Que abarca todos, que envolve todas as pessoas, que se preocupa com todos, tá? Então, para início de conversa, nós precisamos ter essa definição em mente. Então, quando nós pensamos na política, é a administração daquilo que é comum, é a administração da vida pública, daquilo que diz respeito a todos nós, tá? Então, nesse sentido, o termo carrega a ideia de todos, a inclusão, certo? Não são segmentos, não são departamentos ou divisões, mas todas as pessoas precisam ser atendidas, olhadas, assistidas, quando nós pensamos numa política efetiva, tá? Nós temos muitas dificuldades de discutir a política, tá, em nossos dias, e tanto é que esse assunto ele despertou a curiosidade, né? Talvez alguns não estejam assistindo porque não querem nem saber de política, né? Já outros estão talvez assistindo porque o pau vai comer, né? Porque a coisa vai ficar feia, né, no transcorrer. Então, o pensamento partidarista, ele está hoje associado à expressão política. Então, toda vez que nós falamos de política, nós automaticamente passamos a pensar em partidos. No partidarismo, né, é presente no nosso país, que também é um termo amplo, que também demanda de uma discussão ampla. Vou apresentar apenas alguns aspectos negativos do partidarismo, mas não vou abordá-lo na sua totalidade e nem mesmo me preocupar em mostrar aspectos positivos disso, né? Não é essa a proposta que eu trago aqui. Mas precisamos olhar para alguns aspectos negativos desse partidarismo e ele, em certo sentido, nos influencia negativamente e também gera em nós um pouco de aversão a essa ideia de política, porque nós associamos política com partidarismo. Na minha opinião, tá, e aí tem algumas coisas que são pessoais, né, nessa caminhada, na minha opinião, discutir
partidarismo é uma discussão infrutífera. É quase como discutir aqui no Rio Grande do Sul o Grêmio e o Inter. Você começa a discutir com a pessoa e não são seus argumentos que vão fazer com que ela mude de ideia, de pensamento, com que ela mude de time. Geralmente acontece exatamente o contrário, né? Quanto mais eu, como gremista, falo para os meus amigos colorados, mais colorados eles se tornam exatamente para fazer oposição àquilo que eu estou falando, tá? E eu entendo e percebo o partidarismo nesse mesmo viés. A pessoa tem a sua inclinação, tem os seus interesses, e a partir disso ela opta por determinado partido. Pode ser bom, pode ser ruim, né, numa perspectiva mais ampla, mas ela tem a sua escolha e dificilmente, quando não impossível, nós não vamos conseguir mudar essa mentalidade na pessoa. Tá? Então, o partidarismo ele carrega alguns desafios, ele limita algumas abordagens, e não deveria ser essa a nossa grande discussão. Nós deveríamos discutir política e deixar o partidarismo de lado. Esse é um aspecto muito pessoal. O indivíduo é que vai ter a sua escolha em cima disso. Tá? E, lamentavelmente, por isso nós não temos debates mais frutíferos dentro dessa área. Tá? E também ainda, nessa perspectiva, né, então, pegando política, mas né, tudo aquilo que envolve essa expressão, eu creio que um pouco do nosso fracasso político a nível de país, né, dos desafios que nós vivenciamos de forma negativa na esfera política, acontece exatamente por causa do partidarismo. Ou o partidarismo aponta para um fracasso do nosso sistema político, sobre o qual se fala muito que precisa de uma reforma. Porque é tanta divisão, é tanta sigla, é tanta nomenclatura, e é tanta preocupação com determinados segmentos isolados que nós não conseguimos mais olhar o todo. Então as pessoas originam um partido a partir de preferências muito pessoais e a partir de um pensamento muito restrito. Né? Então, então esse partido ele apoia, vou usar a ideia dos professores por ser professor, né? Então esse partido apoia os professores. E ele cria toda uma bandeira, todo um trabalho, todo um pensamento em cima de uma linha apenas, né? E ele esquece o todo. E parte dessa divisão ela é gerada por nós mesmos, já no momento do voto. Porque aí, na hora de votar, nós, por confundirmos política com partidarismo e por termos as nossas preferências, nós nos deixamos influenciar por pessoas que atendem aos nossos anseios, aos nossos desejos, aos nossos interesses. Nós votamos muitas vezes de forma egoísta. Então, eu como professor, eu vou votar num candidato que vai trabalhar pelos professores. É uma forma egoísta e partidária de pensar, porque eu não estou sendo político nesse momento. Eu não estou pensando naquilo que é bom para todos. Eu estou preocupado naquilo que é bom para mim e naquilo que vai trazer benefícios para mim. E dessa forma, então eu elejo alguém que também tem uma visão restrita, limitada, muitas vezes ainda egoísta, porque a pessoa não está nem preocupada em defender os professores, mas ele está preocupado em chegar ao poder, em se perpetuar no poder, em garantir o seu sustento e assim por diante. Então são muitos aspectos individualistas e às vezes egoístas que fazem com que, desde o período das eleições, a gente coloque pessoas lá que não têm uma perspectiva política ampla. E isso, na prática, não funciona. Por quê? Por mais que ele chegue lá, foi eleito, está no poder, no momento que ele está no poder, ele percebe que gerenciar o Estado, o município, o país, demanda de muito mais do que o cuidado com os professores. Se o cuidado com os professores é uma preocupação de todas as pessoas, atinge a todos, ótimo, perfeito. Mas o gerenciamento ele traz outras áreas, traz a saúde pública, o saneamento básico, segurança pública e assim por diante. Né? Então ele não consegue nem fazer aquilo que ele se propôs a fazer quando ele foi eleito e nem estava preparado para atender todas essas demandas. Percebe quanto é importante, né, nós criarmos um pensamento político e não partidário, um pensamento que de fato se preocupa com todos. Talvez eu não vou ser tão assistido, mas de fato aquela pessoa que eu vou eleger, na pessoa na qual eu vou votar,
essa pessoa se preocupa com todos. Ela tem, de fato, um projeto, uma mentalidade, né, para a sociedade como um todo, para a cidade como um todo, para o nosso estado como um todo. Então, nós perpetuamos um pensamento partidário, a partir dos nossos interesses, a partir de quem nós escolhemos, a partir de políticos que estão preocupados apenas com uma linha de pensamento, mas que não são políticos de verdade, né? Eles defendem uma determinada bandeira, mas esquecem, né, de um espectro mais amplo, necessário para uma boa administração pública, necessário, né, para aquilo que eles foram eleitos e deveriam desempenhar ali. E aí, se nós voltarmos ao nosso conceito política, né, política vai abranger todos, é aquilo que é comum a todos. Através desse conceito, nós desconstruímos uma das máximas que comumente estão, né, presentes nos nossos discursos. Por exemplo, de que política e religião não se discute. Depende. Depende do que você entende por política e por religião. Se para você religião é a manifestação prática daquilo que você crê, é a vivência prática da fé que você professa, e política é a preocupação com todos, então sim, esses dois assuntos são discutíveis. É o que nós fazemos aqui na faculdade, por exemplo, na área da religião. Nós temos uma fé, nós temos uma revelação e a partir disso discutimos diariamente sobre as nossas práticas, o que é correto, o que é incorreto, o que mais nós podemos e devemos fazer como cristãos. Então é a discussão daquilo que nós devemos vivenciar por aquilo que nós cremos e por aquilo que recebemos de Deus. Na esfera política, discutimos o tempo todo também sobre isso, porque nós conversamos, dialogamos sobre como podemos ser relevantes dentro da nossa sociedade. Na igreja onde nós estamos pastoreando, constantemente nas nossas reuniões conversamos sobre ações que podem beneficiar a cidade, que podem beneficiar as pessoas do nosso entorno. Essa é uma discussão política. Então, nesse aspecto, política e religião se discutem sim. Agora, se nós formos para o viés das placas, das siglas, da nomenclatura, aí de fato vai ser uma discussão infrutífera que vai resultar em inimigos, que não vai produzir nada, porque nós não estamos pensando no que nós podemos melhorar. Estamos apenas defendendo os nossos interesses. Então, tudo que é interesseiro não acaba bem, principalmente numa perspectiva cristã. Certo, pastor. Olha, só a primeira pergunta já deu uma baita resposta aí, que maravilha, né? Nós, como cristãos, nós temos a Bíblia como nossa regra de conduta, de fé, e tendo isso em mente, nós poderíamos encontrar a política na Bíblia para que nós pudéssemos nos guiar a respeito desse tema? Será que a Bíblia fala de política, pastor? Olha, pergunta interessante, né? A partir da definição que nós estabelecemos no começo, sim, a Bíblia é um livro de religião, é um livro religioso, né? Mas que traz em seu conteúdo muitos aspectos políticos. E aí há várias questões sobre as quais nós poderíamos conversar, né? Vou trazer apenas alguns exemplos de forma rápida. A Bíblia vai apresentar reinos, vai apresentar reis, ela vai falar de conspirações palacianas, né? Então, as conspirações que acontecem na derrubada dos reis. Ela vai falar de servos, ela vai estabelecer princípios de governança, ela vai trabalhar leis, trabalhar questão de saúde pública, de saneamento básico, né? Tem a lei da pazinha no Antigo Testamento, aí você procura em casa o que isso significa, né? Então tem saneamento básico, tem questões de alimentação. Então há um regramento muito presente, né, em toda a Escritura. Há conflitos sobre fronteiras, sobre território. Então, tudo aquilo que envolve uma nação está retratado nas páginas das Escrituras. Você vai ter autoridades, governos presentes, mencionados, né, nominalmente, em alguns momentos não, mas você vai ter toda essa esfera política e pública retratada nas Escrituras, tá? E
nós vamos ver alguns governos agindo a partir dessa ação soberana de Deus, né? Nós entendemos como cristãos que toda autoridade foi instituída por Deus, então Deus é quem permitiu que essa autoridade estivesse nesse lugar, e nós vamos ver retratos muito claros na Escritura de autoridades, algumas delas que não eram do povo de Deus, então não tinham os conceitos e os preceitos do povo de Deus, mas ainda assim agindo conforme a vontade soberana de Deus. O rei Ciro da Pérsia, né, então ele liberta o povo do cativeiro e eles retornam do exílio babilônico para a terra de Judá. Isso que ele não era do povo de Deus, né, não se tem menções, né, de que ele era um adorador de Deus, mas ainda assim ele, como rei, ele realiza os propósitos divinos, liberando o povo para esse retorno. Então, ao retrato de um rei pagão, mas cumprindo, né, a vontade de Deus. E Deus mesmo se apresenta como um rei. No Antigo Testamento, Deus estabelece um povo que ele governa pelas suas leis, que ele dirige, que ele orienta. E aí no Novo Testamento, novamente, né, os cristãos são chamados de nação de Deus, de povo de Deus, com leis também estabelecidas a partir da nova aliança, tendo Deus como soberano que nos conduz, que nos orienta e nos leva, né, para a nossa pátria, né? Então nós estamos aqui como peregrinos, a gente já vai trabalhar isso um pouquinho mais, né, nas próximas perguntas também. Estamos de passagem aqui e visualizamos, né, essa pátria futura. Então Deus ele se apresenta, né, como esse rei que nos dirige, como que nos governa, e todas essas outras situações. José de Arimateia, por exemplo, fazia parte do Senado romano. Então esses políticos estão inseridos dentro de toda essa esfera, né, da Escritura, e nós vemos o agir de Deus através deles, o contato de pessoas de Deus e do Filho de Deus com essas pessoas, esses representantes políticos também, e pessoas, né, desse meio político também fazendo parte do povo cristão. Então, em síntese, né, nós vamos enxergar muita política dentro da Escritura Sagrada. Mas, de novo, política, um conceito desse trabalho mais amplo, né, desse cuidado de todos, né, nessa esfera. Né. Não há partidos políticos na Bíblia. Tá? Assim, diretamente falando, né, os fariseus tinham, né, as suas subdivisões internas, né, que também é interessante, mas não do jeito moderno como nós compreendemos. Certo. Isso é importante ressaltar, porque pode ser que venha esse questionamento à mente de alguns a respeito de políticas partidárias. Bom, o pastor falou aqui sobre a política estar inserida nessa esfera do contexto bíblico, e nós estamos inseridos numa esfera onde a política é real à nossa volta. A terceira pergunta, pastor, é a seguinte: o cristão pode não se envolver em política? A pergunta, lembrando, não é pode se envolver, é pode não se envolver, visto que está inserido num contexto político? Pergunta por si só, ela já não nos deixa, né, escapatória, né, não conseguimos fugir dela. Mas é importante pensarmos sobre essa perspectiva, tá? De que talvez a gente não consiga fugir disso. Nós tentamos, e eu nem sei se isso é produtivo, nós tentarmos fugir da esfera política, talvez exatamente por nos ausentarmos, tá, como cristãos, talvez exatamente por nos retirarmos dessa esfera pública, é que tanta bagunça acontece, tá? Talvez, né? Por outro lado, nós temos muitos representantes políticos hoje do segmento cristão também, né? Que é uma discussão interessante para se ter também nessa caminhada, tá? Mas o simples fato de você dizer que cristão não se envolve com política já é uma afirmação política, porque é uma retirada de um todo, afeta o todo, diz respeito ao todo. Então, se diz respeito ao todo, se afeta o todo, o simples fato de dizer eu não me meto com política, eu não vou votar, eu não me manifesto nessa esfera pública, de novo, não é partido, é política. Eu não me manifesto dentro dessa linha,
vai ter o seu reflexo na sociedade, vai ter o seu reflexo nessa vida comunitária e acaba sendo uma atitude política. A própria retirada é uma atitude política, tá? E essa nossa fuga do meio político, ela é gerada por vários fatores, mas eu quero elencar 3 que eu acho que são cruciais dentro disso. Uma delas, eu citei antes a ideia de que nós somos peregrinos por aqui, né? Tem um termo utilizado na teologia que é o evangelho peregrino. É muito presente na década de 80. Na década de 80 falava-se muito disso. Mas isso não quer dizer que não está presente nos nossos dias. Nós continuamos com uma mentalidade de evangelho peregrino. A carta de Pedro vai trabalhar isso. E nós esquecemos muitas vezes de visualizar o contexto político e social no qual Pedro escreve, né? E por isso ele anima aqueles cristãos a olharem para frente, porque o cenário atual estava caótico, né? Então ele anima os cristãos a olharem para frente, para cidade, né? Para a nação preparada por Deus, onde eles de fato seriam cidadãos, porque aqui eles estão só de passagem, né? Então o apóstolo Pedro ele trabalha na sua carta de que nós somos peregrinos, e isso em alguns segmentos, em algumas épocas do cristianismo foi usado como uma máxima. Então nós não somos daqui. O mundo jaz no maligno. Então vai de mal a pior. Então o que a gente vai fazer? Não vamos desenvolver. Por que eu vou esquentar a cabeça? Por que eu vou me estressar com isso? Por que eu vou me preocupar com essa esfera política se de fato eu não vou permanecer muito tempo por aqui? Então alguns cristãos se retiraram por essa mentalidade, né, de que não é meu país, não é meu lar. Eu vou embora daqui. É fato que tem um grande fundo de verdade, né? Como cristãos, nós cremos num lar celestial, sabemos que somos peregrinos e sabemos que o mundo jaz no maligno e que vai de mal a pior. E, lamentavelmente, né, isso não é muito animador, mas, lamentavelmente, as coisas precisam piorar ainda até que chegue o fim, né? Biblicamente olhando, é essa perspectiva, triste perspectiva que se tem. Mas isso não pode gerar em nós esse sentimento de isenção. Então não vou fazer nada. Então, né, que o mundo exploda de uma vez. Não, nós temos responsabilidade enquanto estamos aqui, de fazer diferença. Afinal de contas, talvez o fim demore um pouquinho ainda, né? Talvez a nossa geração não vivencie isso, e aí que mundo nós deixaremos para os nossos filhos, né? Ou para os nossos netos? Então, por mais que sejam pequenas ações dentro dessa esfera pública e política, né, que abarca todos, as nossas ações elas deveriam ser contabilizadas, mas nem sempre se leva isso em consideração. Então, um dos motivos da retirada é esse evangelho peregrino, que fez com que os cristãos olhassem lá para frente, para o lar celestial, e esquecessem do presente, da realidade presente. Um outro motivo que gerou esse distanciamento, né, essa mentalidade de que eu posso me afastar, é a extrema separação entre igreja e Estado. Tá? Esse é um dos grandes pilares da reforma, importantíssimo, porque até a reforma protestante, nós vamos ter a igreja escolhendo os governantes, interferindo diretamente nas ações políticas, né, de quem iria ser o imperador e assim por diante, e também o próprio império interferindo na igreja, escolhendo quem seria o papa e assim por diante, né, os líderes da igreja. Então, a partir da reforma protestante, há essa divisão, a igreja se dirigindo e o Estado se dirigindo. Mas nós podemos ir para uma linha extrema de separação absoluta e total, que, em certo sentido, é impossível, porque a igreja ela tem uma inscrição, ela tem um CNPJ, ela tem determinado patrimônio que reside no Estado. E dentro disso ela tem algum vínculo, alguma ligação com esse Estado que está no seu entorno. Da mesma forma como o Estado também se beneficia das igrejas, né? O que vivemos, as campanhas sociais que estamos realizando como igreja, as máscaras, por exemplo. Essas máscaras que estamos produzindo, o Estado não precisará adquirir. São uma doação, então o Estado também se beneficia da igreja, da própria reprodução, né, de novos crentes e do efeito desses novos crentes dentro da sociedade. Então há uma relação entre igreja e Estado, né, que é necessária, ela se faz presente, ela existe, por mais que nós falamos sobre separação de igreja e Estado. Isso também dá uma live só disso, né? Mas em alguns momentos nós tentamos ir para um extremo, né? E nós usamos isso como desculpa.
de que a igreja é separada do Estado, então nós não temos nada a ver com isso, então nós não nos envolvemos, não queremos saber de política. Em alguns movimentos religiosos, inclusive, os adeptos não votam, né? Então eles não participam também do momento da escolha, ou então não levamos a sério o momento da escolha, votamos por votar, meramente por cumprir a obrigação, mas sem uma consciência política, sem uma preocupação com o todo, com como todas as pessoas de fato poderiam ser atingidas e atendidas dentro disso, né? Então esse extremo da separação da igreja do Estado também gera um afastamento, né, dessa esfera política. E ainda, né, o terceiro e último motivo, acho que para esse afastamento, mas tem outros, né, eu creio que o mau exemplo de muitos cristãos na política fazem com que a gente tenha pavor, né? Nós queremos fugir desse meio, né? E de fato, lamentavelmente, há exploradores em todas as áreas, em todos os segmentos, e há pessoas que se valem do conceito, né, do termo cristão, para chegarem a determinados cargos, determinadas funções, para alavancarem, né, uma carreira pública e política, e depois, na prática, reproduzem um comportamento que não é condizente, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante frisar, eu acho que essa percepção para nós cristãos ela é muito significativa. Nós muitas vezes cobramos perfeição dos políticos, mas eles são pessoas como eu e você. Se eu me candidatar a vereador, prefeito, sei lá, né, a exercer algum cargo público, eu sou falho, sou pecador. Não é justificar os atos equivocados dos nossos políticos, tá? O apóstolo Paulo, né, ele se declara como o pior dos pecadores. Eu fico pensando, se ele se declara o pior dos pecadores, em que grau eu estou, né? Onde é que eu estou nessa lista de contagem, né? O que sobra para mim? Então, são pessoas falhas. E por serem figuras públicas, as suas falhas elas também vão aparecer de forma muito mais clara e evidente. Então, essa cobrança pela perfeição, ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, ela precisa carregar consigo esse bom senso de que eles são homens falíveis, não justifica os atos deles. Mas eu creio que melhora a nossa avaliação sobre esses que são políticos e que se denominam cristãos, tá? Então, de olhar para eles e enxergar neles seres humanos que de vez em quando erram, mas que, né, precisam reconhecer os seus erros e, a partir disso, consertar a conduta e ter outra caminhada. Mas qualquer erro, né, de político já gera em nós esse sentimento, viu? Né? E assim por diante, não quero mais saber, e nós nos afastamos de toda essa caminhada. Então, nós começamos, né, com a pergunta nessa linha, se o cristão pode não se envolver com a política. Eu creio que é impossível não nos envolvermos, porque nós falamos muito de cuidado uns para com os outros. Tem o termo grego alelon, tá, que aparece no Novo Testamento, um termo que fala da reciprocidade, né, daquilo que nós devemos fazer uns para os outros. E dentro do cristianismo essa é uma das grandes máximas, né, onde nós nos voltamos para as outras pessoas, atendendo elas, cuidando delas, olhando para as suas necessidades. Essa é uma ação política. Então, toda vez que nós deixamos o nosso egoísmo, o eu de lado, e passamos esse discurso, o que nós precisamos, nós estamos sendo políticos. Nós estamos, né, atendendo, olhando para tudo aquilo que existe à nossa volta, para as pessoas que estão no nosso entorno e para aquilo que elas necessitam, tá? E se tanto falamos de cuidar uns dos outros e dizemos que essa é uma das nossas práticas, eu ouso dizer que os cristãos eles têm uma preparação natural, será? Para fazer política, tá? Pelos conceitos que nós carregamos, pelas vivências que nós temos. Então, nós somos, a partir do novo nascimento, políticos natos, porque o Espírito Santo nos impele a agir em prol do próximo, a fazer o bem, a abençoar as pessoas que estão perto de nós. Certo, pastor. De fato, com os olhos no porvir, mas com os pés ainda aqui nessa terra.
e para fazer a diferença, né? Olha só, realmente não tem como não se envolver em política. Temos aqui o pessoal comentando, muito legal ver a interação do público nos comentários. Continue comentando, enviando sua pergunta. Vamos tentar encaixar algumas perguntas aqui no nosso tempo. Temos algumas concordâncias, elogios. Glória a Deus por tudo isso. O irmão Ivan aqui colocando que realmente não tem como ficar isento da política, né? O cristão acaba se envolvendo nisso tudo. Como nós propomos no começo, nós temos um quiz rolando, com a pergunta no sentido de se o cristão ele pode se candidatar a um cargo político, a um cargo público, governamental, né? Nós temos visto essa ascensão nos últimos tempos, né? E alguns usando até alguns títulos, pastor, apóstolo, irmão, antes do nome, para se candidatar para um cargo político, né? E nós vamos estar encerrando nesse momento agora esse quiz. Após a resposta dessa próxima pergunta, nós vamos trazer, pastor, o resultado que o povo está achando a respeito disso, né? Então, eu quero te dar o direito de falar o que você acha a respeito disso. Um cristão pode ou deveria se candidatar a um cargo político, a um cargo governamental? O que o pastor nos diz? Depois vamos ver o resultado da opinião pública. Vamos lá, então. Na minha opinião, um cristão não se candidata a um cargo público. Quem se candidata a um cargo público é o cidadão, com CNPJ, número tal, CNPJ, né, com CPF, número tal, né, CNPJ de empresa, com CPF, número tal, identidade, número tal. É o cidadão que faz parte daquela nação, que faz parte daquele estado, que faz parte daquele município, é que se candidata a um cargo público, tá? Porque, novamente, aí nós temos alguma designação, é o que eu faço, o que determina as minhas práticas, que vai ser usado muitas vezes como palanque para uma promoção, né, em termos de função pública, de administração pública, tá? Então, se criticamos que, no começo, né, de que não é um professor que se candidata a um cargo público, né, porque essa é uma forma partidária de pensar, segmentária, né, de pensar sobre a política, da mesma forma, não deveria ser esse o recurso, tá? Então, eu, cristão, estou me candidatando a um cargo público, tá? Agora, por outro lado, não há nada de errado de um cidadão brasileiro, né, um cidadão gaúcho, de um cidadão ijuiense, né, falando da nossa realidade, onde nós transmitimos a live, dele se candidatar a um cargo público sendo cristão, entende? É como nós concebemos isso. Por quê? Ele se candidata a um cargo público sendo cristão, ele precisa entender que ele vai trabalhar em prol de todas as pessoas no Brasil, inclusive aquelas que odeiam os cristãos, inclusive aquelas que levantam bandeiras contra o cristianismo e que têm aversão ao meio cristão. E essas pessoas também deverão estar debaixo da tutela dessa pessoa na sua administração pública, na sua ação pública, no cuidado que ela vai exercer ao ocupar essa função que tem como prerrogativa essencial o cuidado de todos, tá? Então, quando nós olhamos, né, para essa esfera pública, devemos entender que é o cidadão que se candidata, e o cidadão vai ter determinadas características, mas quando ele se candidata, ele é cidadão daquele país, daquele estado, daquele município, e está representando a totalidade daquelas pessoas, preocupado com a totalidade daquelas pessoas, e as suas questões pessoais, não quer dizer que ele não pode divulgar, não é que ele não pode dizer que ele é cristão, até porque hoje, né, na mídia é fácil a gente descobrir quem é e quem não é, isso você descobre com alguns cliques apenas. Não há errado, mas não deve ser esse o motivo da ascensão política, nem da inserção em algum meio. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus também ele vai escolher homens para ocuparem cargos públicos, e homens que, por exemplo, a escolha de Davi, homens segundo o coração de Deus. Então, pensando agora de forma neotestamentária e contextualizada, Davi era um cristão, tá? E foi escolhido por Deus para uma função pública. Então, não há nada de errado nisso. O problema é como nós levantamos a bandeira e como nós chegamos até esses lugares, né, públicos. Certo, pastor. Então, vamos ver aqui o resultado da opinião popular
dos nossos espectadores a respeito desse quiz, dessa questão tão importante e relevante. Nós tivemos 96% sim, o cristão pode, né, deve se candidatar a um cargo político. 4% acho que não. Então, esse foi o resultado. Obrigado por todos aqueles que contribuíram, que fizeram a sua participação efetiva nesse quiz. Logo, logo vou anunciar aqui o próximo quiz, a próxima pergunta, ok? E, de fato, é importante, é relevante a participação do cristão no âmbito onde vive, né? E, ao meu ver, né, pastor, muito do que nós temos colhido hoje poderia ter sido evitado se alguns cristãos genuínos, posicionados nos princípios bíblicos, tivessem, quem sabe, feito a diferença nesse âmbito governamental, né? Mas a igreja, em muitos momentos, se omitiu. Que Deus possa levantar pessoas sérias, comprometidas com um detalhe também que você mencionou, não com o bem da igreja, mas com o bem de toda a população. Isso é muito importante. Tome muito cuidado com candidatos que prometem fazer algum movimento, trazer algum benefício para a igreja ou para alguma denominação. É de se cuidar com uma proposta dessa, né? Meus queridos, aproveitamos esse momento também para divulgar os nossos cursos, aquilo que temos a oferecer à comunidade à nossa volta. Temos cursos presenciais aqui na Faculdade Batista Pioneira. Você pode conhecer a grade de nossos cursos através de nossa plataforma batistapioneira.edu.br. Ore por essa instituição, pois estamos trabalhando com toda a dedicação, correndo atrás dos trâmites burocráticos para poder oferecer em tempo hábil o nosso bacharelado em teologia em formato EAD. Não podemos ainda publicar oficialmente, pois estamos correndo atrás disso, mas pedimos que você esteja orando por toda a equipe que está trabalhando. Nosso desejo, se assim o Senhor permitir, é para que no ano de 2021 a gente possa oferecer isso à comunidade, aos vocacionados, e temos aqui uma novidade a respeito também desse desejo que temos de oferecer o nosso bacharelado em teologia EAD. O pastor Josemar vai fazer parte do corpo docente. Você vai poder ter aula com o nosso querido irmão e quem sabe fazer essas perguntas ao professor aí, né? Olha só que maravilha. Ore por essa instituição, por todos os trâmites. É uma longa jornada, mas com certeza, após a vitória, toda a comunidade vai poder ser abençoada por esse curso. Também aproveito para relembrar que nós estamos com uma super promoção rolando aí no nosso programa de capacitação ministerial, cursos livres, totalmente EAD. Você pode acessar fbponline.com.br e conhecer os nossos cursos totalmente EAD, que você vai poder fazer aí da sua casa e com certeza vai abençoar a sua vida, e você, através daquilo que aprender, daquilo que colher nesses cursos, vai poder abençoar o ambiente da igreja local. Também aproveitamos esse momento para divulgar o nosso aplicativo para juniores, o qual o pastor Josemar encabeçou, foi aquele que dirigiu todo esse processo de elaboração, o aplicativo Sala dos Tesouros. Fique aí com o vídeo de divulgação do nosso aplicativo. Nesses dias em que as crianças estão em casa, que tal baixar um aplicativo com conteúdo bíblico para os seus filhos? A Sala dos Tesouros tem devocionais diárias, quizzes semanais com perguntas e respostas bíblicas, jogos e muito mais. E tudo isso de graça. A Sala dos Tesouros é uma iniciativa da Faculdade Batista Pioneira para promover o estudo da Palavra de Deus. Esse aplicativo está disponível para você baixar no sistema Android, no sistema iOS. Vai lá, baixe logo esse aplicativo e estude conosco a Palavra de Deus. Certo, estamos voltando aqui então com o nosso segundo bloco de perguntas, e o quiz desse segundo bloco é o seguinte: vai estar rolando aí em nossa live e você pode deixar a sua opinião. O cristão precisa se posicionar dentro de um viés político partidário? E aí, o que você acha? Nós queremos saber da sua opinião. Aqui nessa live a gente está tendo algumas respostas do pastor Josemar, mas nós vamos ter também algumas respostas do público. Participe conosco, você pode votar com todo respeito, com todo zelo, e com certeza nós vamos poder colher um pouco do que os nossos irmãos estão pensando. Pastor, nós vamos adiante aqui nas nossas perguntas. A quinta pergunta é a seguinte:
Devemos respeitar as autoridades governamentais? E, se sim, até que ponto? E aí, pastor Josemar? Sim, biblicamente sim. E aí Romanos 13:6 vai nos mostrar o limite, tá? Romanos 13:6 vai dizer que enquanto elas estiverem cumprindo os seus deveres, os deveres estabelecidos por Deus, e que abarcam a Dizem que as todos, crianças estão em sem casa. esse individualismo e sem essas restrições, né, a determinados grupos, enquanto elas estiverem fazendo isso, né, então cumprindo com seus deveres, elas estão a serviço de Deus, tá? Isso nós precisamos entender, e por estarem a serviço de Deus, como nós respeitamos Deus e nos submetemos à sua autoridade, nós reconhecemos essas autoridades como instituídas por Deus, fazendo a vontade de Deus, mas enquanto elas estiverem cumprindo com os seus deveres. Agora, no momento em que elas passam a agir por causa própria, em benefício próprio, elas deixam de ser uma autoridade legítima, e nós temos todo o direito também de nos posicionarmos contra essa autoridade que foi instituída por Deus, Deus lhe permitiu estar no poder, mas ela usou do seu coração, né, pecador, para realizar a sua vontade, esquecendo os desígnios de Deus, e a partir desse momento nós precisamos nos manifestar. Mas aí nós precisamos ter muito cuidado, tá? Vamos nos manifestar porque o político não está fazendo aquilo que eu desejo, ou nós vamos nos manifestar porque o político não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Porque talvez ele está fazendo a vontade de Deus, mas não é o que eu quero. E nesse momento, ainda assim, né, não é o que eu quero, mas eu entendo que é o que Deus quer, eu me submeto e eu deixo Deus agir, porque ele jamais perde o controle. Ok, pastor. De forma bem sucinta, mas bem pontuada essa resposta. A respeito ainda desse texto de Romanos 13, versículo 1, a Bíblia diz a respeito do respeito, da sujeição às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Como nós poderíamos aliar a verdade desse texto de que não há autoridade que não tenha sido instituída pelo Senhor com o fato da gente ver aí algumas autoridades imorais, corruptas? Será que Deus estaria sendo conivente, né? Estaria aliciando todo esse movimento corrupto? E aí? Como que nós poderíamos responder essa questão? Bom, desafiador. Mas, assim, algumas coisas pertinentes aqui. Primeiro, maus governantes podem ser ação de juízo de Deus sobre uma nação. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. Deus punindo as pessoas, né? E esse punindo a gente precisa ter cuidado de como nós o entendemos, mas Deus exercendo o seu juízo, tá, sobre as pessoas através desses governantes corruptos, imorais, idólatras, sim, uma perspectiva, né, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Ao mesmo tempo, já falamos sobre isso, maus governantes nada mais são do que pessoas, seres humanos, pecadores, né, falhos, e que de fato não terão 100% de acerto, muito menos acerto na nossa percepção como cristãos se estiverem distantes de Deus, que é o bem máximo e que quer o bem máximo também para todas as pessoas, tá? Então nós vamos ter pessoas pecadoras, falhas no poder, e que em algum momento também serão punidas pelas suas más ações, tá? E muitas vezes a própria má administração é uma punição de Deus para aquela forma equivocada e egoísta de pensar daqueles governantes. Então, Deus ele não é conivente com aquilo que está acontecendo, mas ele pode estar agindo em termos de exercer juízo sobre uma nação. Deus permitiu que determinado governante assumisse, mas aquele governante continua sendo um ser humano falho e pecador, e por isso tem algumas atitudes equivocadas. E aí tem um pormenor muito significativo. Quando nós olhamos para o relato bíblico, quando Israel pede um rei, o primeiro rei, né, que depois é Saul, é muito interessante como o profeta Samuel explica ao povo as questões relacionadas ao reinado, as restrições que o povo vivenciaria a partir do momento em que teria um rei. Em síntese, o que Deus está dizendo assim:
No momento em que eu não sou o soberano, no momento que não sou eu que dirijo a vida de vocês, no momento que não sou eu que realizo a minha vontade na vida de vocês, e vocês têm um governante humano, sempre, 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 mesmo quando ele é tido como o líder segundo o coração de Deus, sempre haverá deficiências, porque é um ser humano falho, tá? Então sempre haverá algumas lacunas, sempre haverá pessoas insatisfeitas, sempre haverá alguns erros na administração. De novo, não é uma forma de dizer assim, então eles podem errar. Não é isso, tá? Mas é perceber que líderes políticos humanos são falhos. Por isso, qualquer sistema político humano será falho. Nós defendemos, muitas vezes, sistemas políticos também, que é outra abordagem ampla. Se são sistemas humanos, eles são falhos. Eles vão apresentar algum problema, alguma deficiência ao longo da sua caminhada e nós sofreremos consequências negativas. Então, não importa. Nós podemos eleger, na próxima eleição presidencial, o maior cristão sobre a face da terra, a pessoa mais correta na sua postura. Mas, ainda assim, por ser um ser humano falho, nós precisamos conceber que vai ser um sistema político e um governo também com limitações e com as suas falhas. Um governo pleno, perfeito, uma política plena e perfeita, só a política de Deus. Só através da ação direta de Deus. Certo, pastor. Muito esclarecedor e nos tirando algumas ideias que às vezes a gente tem distorcida na nossa mente, acreditando que vai ter céu na terra, né? É importante a gente lembrar dessa verdade, que ainda vivemos numa terra que tem os resquícios do pecado e muita influência do homem caído. Pastor, indo adiante aqui nas nossas perguntas, nós temos um questionamento do irmão Lucas Busanello, foi aluno aqui dessa casa, né? E ele faz a seguinte pergunta: como a igreja deve reagir diante de divergências de ordens de autoridades durante a pandemia? Só para esclarecer, às vezes a gente tem uma ordem a nível federal, tem uma ordem que diverge um pouco a nível estadual e, às vezes, uma ordem que fica um pouco diferente, né, a nível municipal. Como a igreja pode reagir diante desse dilema tão real nos nossos dias? Então, algumas coisas são difíceis da gente resolver, mas eu creio que há um caminho significativo para nós cristãos, tá? Primeiro, governar um país do tamanho do Brasil, num período normal, sem essa pandemia, sem essa crise, já é um desafio gigantesco, tá? É um desafio enorme gerenciar um país com esse tamanho. No meio de uma crise, na qual nós estamos inseridos, se torna mais desafiador ainda. Está difícil de governar as coisas lá em casa, de conciliar o trabalho online, de conciliar alguma coisa presencial, de conciliar as receitas, de conciliar as despesas, de conciliar as saídas. Está difícil, nesse pequeno reino que nós vivemos dentro dos nossos lares. Imagina numa esfera tão ampla, tá? Então nós precisamos primeiro entender que não é tão simples assim decidir o que fazer e como fazer. E as nossas autoridades têm ido muito pelo caminho da tentativa, do acerto e do erro. Então, eu vejo prudência, Os decretos eles são promulgados com períodos curtos. Vamos esperar uma semana, ver o que acontece, vamos tomar essa decisão, vamos sentir o que acontece, que eu creio que é muito sensato. E aí, diante de alguma decisão equivocada, volta-se atrás. Nós já estávamos num isolamento muito mais restrito aqui, na nossa cidade. Hoje nós vivemos uma espécie de abertura, porque entendeu-se que poderia existir essa abertura um pouquinho mais dentro desse cenário que nós vivemos. Então, há essas formas de pensar diferente por causa do cenário que é desafiador. Parece simples na nossa casa, tá? Parece simples, mas eu imagino, nunca vivenciei isso, nunca fui presidente do Brasil, mas eu imagino que é extremamente complexo chegar a um denominador comum diante de tantas demandas e tantos desafios que se apresentam, tá? Segundo, creio que nós precisamos evidenciar, vivenciar, e manifestar
bom senso e maturidade. Eu acho que é o que se espera do cristão dentro disso. Tá? Tanto quem pede por uma reabertura de tudo e uma volta à vida normal, quanto aquele que pede para que todos fiquem em casa, eles estão certos a partir da sua perspectiva. Eles estão olhando determinada área, determinado segmento, determinada realidade. Tá? Então, geralmente esses grupos de discussão, eles têm uma questão em mente, né? E a partir dessa questão em mente, tem advogado, vida normal, ou então o isolamento completo. E aí, cabe a nós esse bom senso, achar o caminho do meio entre o isolamento completo e essa ação de reabertura, né, de uma vida normal. Tá? E aí é importante nós refletirmos sobre algumas coisas. Por exemplo, é muito fácil eu estar na minha casa e dizer assim que nós deveríamos viver um fechamento completo, absoluto, quando eu tenho o meu sustento garantido no final do mês, quando o meu salário certamente virá. E aí não importa se eu vou lá no meu trabalho, se eu estou em casa, né, fazendo o meu trabalho à distância, ou se talvez nem estou trabalhando, mas o meu ordenado vem. Então é fácil falar de um fechamento completo. O que muitas vezes essas pessoas não levam em consideração, né, e advogam esse extremo, é de que, já parou para pensar, se todo mundo para? Se todos param, nós não morremos do vírus. Nós morremos de fome, ou morremos de qualquer outra necessidade, porque enquanto nós advogamos, de um lado, que tudo deve parar, tudo deve fechar, há inúmeras pessoas trabalhando muito para que o nosso sinal de internet funcione, para que tenha luz lá em casa, para que tenha comida, itens super necessários para que eu possa trabalhar à distância. Então, esse é um lado da história. Né? Ao mesmo tempo, também é fácil voltar, dizer, né, advogar, pelo lado assim, nós devemos voltar à rotina normal, devemos trabalhar até o momento em que um dos nossos familiares estiver infectado pela doença ou um dos nossos funcionários. E aí nós seremos obrigados a parar de trabalhar, não receberemos o nosso sustento, nosso ganha-pão, ou então nossa firma terá que fechar, né, por questões sanitárias. Percebe que nos dois extremos nós encontramos desafios e muitas vezes nós advogamos sem pensar nas consequências então dessas nossas ações. Então eu vejo, olhando para o nosso país, eu vejo que parece assim que nós estamos estabelecendo uma via mediana. Claro que há discussões extremas, tá? E aí nós precisamos usar nosso bom senso, nós precisamos usar a nossa maturidade e entender que nesse confronto, e confronto é diferente de violência, confronto tem ideia de testa a testa, onde há debates acalorados, onde as pessoas dizem não é assim e cada um defende o seu ponto de vista, nas ações que nós estamos experimentando, por mais que haja debates extremos, nas ações práticas nós estamos numa linha do meio. Essa pelo menos é a minha leitura daquilo que nós estamos vivenciando no nosso país. E aí é um princípio essencial, e eu acho que esse deve ficar conosco de tudo que nós discutimos aqui. Tá? Não posso faltar em amor. Tá? Eu não posso faltar em amor com relação às pessoas que Deus coloca à minha volta, tanto nas redes sociais quanto também as pessoas com as quais eu tenho convivência, né, presencial e física, algo, né, tão restrito nos nossos dias. Tá? Não amar mostra, né, que eu não entendi a mensagem central do Evangelho, mostra que o cristianismo não foi apropriado por mim de forma devida e clara como deveria acontecer. E aí quando eu amo, neste amor, eu preciso cuidar, tá, de todos aqueles que estão à minha volta. Cuidar fisicamente deles. E esse cuidado físico, ele envolve muitas ações, desde o uso da máscara, desde o cuidado ao cumprimentar, desde o uso do álcool gel, até nessa esfera de continuar trabalhando para que essa pessoa tenha os alimentos que ela precisa, para que ela tenha aquilo que ela necessita para sobreviver. Então, tem tanto a dinâmica do me isolar, de permanecer em casa, quanto também a dinâmica do ir no meu trabalho para cuidar dessa pessoa. Então, nessa dinâmica do amor, eu vou demonstrá-la no isolamento, eu vou demonstrá-la no meu trabalho, naquilo que realizo para que todos estejam bem. Nessa dinâmica do amor, eu preciso respeitar as formas diferentes de pensar, porque nem todos
vão ter a mentalidade que eu tenho, as percepções que eu tenho, e eu preciso respeitar opiniões diferentes e entender que elas são pertinentes para aquela pessoa, por aquilo que ela vive, e nesse respeito, principalmente, esquecer de mim e pensar mais nos outros. Então, creio que é um bom momento, aí quando nós vamos por esse viés partidário, esqueça um pouco daquilo que você gosta, daquilo que você quer, você como cristão, né? Porque essa é uma das premissas básicas do Evangelho, e se volte para o outro. Se ele está defendendo determinado partido, se ele está defendendo determinada opinião partidária, tem a ver com aquela pessoa, você não vai mudá-lo, então respeite ele, ignore as publicações, né? Demonstre amor para essa pessoa, não vá para a violência verbal, né? Acho que isso é muito significativo nesse período que nós vivemos, né, com tanta instabilidade. Então, podemos ter opiniões diferentes, agora não pode nos faltar o amor, tá? Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, principalmente nesse tempo, né, de uma política tão instável, porque a política é associada com partidarismo, lamentavelmente, né? Certo, lembrei aí de 1 Coríntios 13, permanece o amor, né? Pastor, uma última pergunta aqui, então, do público, né? Pastor Wagner Butezek também foi aluno aqui dessa casa, né? Os alunos estão a mil aí mandando perguntas. Queridos... Diz que o Wagner é meu amigo, né? Olha só, né? Vamos ver a pergunta Vamos dele ver a pergunta. Vamos ver o que Queridos, agradecemos muito por todas as perguntas que estão sendo enviadas pelo Facebook, particularmente. Isso com certeza iria enriquecer bastante o nosso tema aqui, mas o nosso tempo é bem limitado. Então vou ter que terminar aqui com essa pergunta, certo? Pastor Wagner Butezek perguntou o seguinte: qual o limite do envolvimento do cristão na política partidária? De forma bem objetiva aí, pastor, se conseguir, né? Wagner, né? Não há como, né, na esfera política no Brasil, não há como você vivenciar um cargo público sem vivenciar também o envolvimento partidário. Tá? Porque é assim que acontece, é assim que funciona, é uma pena que é assim, mas é dessa forma que funciona o nosso país. Então, vai ter, né, algum envolvimento partidário dentro disso. Qual é o limite que nós vamos estabelecer? Primeiro, quais são as propostas desse partido político? As propostas desse partido, elas condizem com a Escritura? Esse partido se preocupa com o bem comum ou com a sua bandeira? Ele está preocupado com os seus interesses, com a sua perpetuação no poder, com o se reeleger no ano que vem, ou ele de fato tem uma proposta de preocupação com a sociedade brasileira, com a população brasileira? Quem são as pessoas que fazem parte desse partido? Eu acho que com essas restrições ninguém vai mais participar de algum partido, mas tudo bem. Quais são, né, as pessoas que fazem parte desse segmento, desse partido político, né? Qual é a história desse partido político? São elementos que nós precisamos levar em consideração. Então, eu creio que o grande limitador, né, ele vai ser sempre a Escritura, que deve ser a nossa base quando nós fazemos essa análise do todo. E também quando nós entramos dentro de um partido político, porque, lamentavelmente, nós não vamos encontrar esse partido perfeito, tá? Que tem a preocupação com todos. Então, no Brasil, nós continuamos escolhendo o menos ruim. Então, nós precisamos, né, de novo, escolher o menos ruim dentro disso, mas deixar muito claro que a nossa proposta, aí sim, como candidatos a algum cargo, é uma proposta que se volta para todos, é uma proposta que verdadeiramente é uma proposta política e não partidária. Se o partido não aceita isso, não tem uma visão de política, de um alcance de toda a população brasileira, de fato, ele não é digno do nosso respeito, não é digno do nosso trabalho e do nosso envolvimento. Tá? Então, eu creio que há partidos
que, pelo menos na teoria, vão dizer sim, você pode apoiar essa bandeira, que eu acho que daí é significativo. Mas não deixar com que o partido, né, e as percepções partidárias sejam mais importantes do que as nossas convicções políticas. E aí, nesse político, eu incluo todo esse embasamento bíblico e toda a verdade bíblica sobre o cuidado com o próximo, sobre a ação voltada para as pessoas que nos cercam. Tá? Então, se a política nos contamina, nos faz viver de forma egoísta, pensar só em nós e trabalhar para determinados segmentos, é hora de abandonar o barco, é hora de pensar, né, numa outra forma de atuação. E aí é importante, tá? Se por um lado é difícil ter um cargo público sem estar vinculado a um partido político, por outro lado, nós podemos fazer muita política no nosso país sem ter um partido político. Tá? Nós podemos fazer muita ação na nossa sociedade, nós podemos abençoar as pessoas, cuidar das pessoas. Isso são ações políticas, sem um cargo, tá? Sem uma função específica. Então podemos fazer muito. E eu acho que o cristão, ele precisa ver essa oportunidade. Tá? Nós não precisamos de um cargo para fazer diferença. Ser sal e luz no mundo é exercer nessa diferença onde nós estamos e que vai além de um cargo específico, né, determinado para alguma atuação. Muitas vezes há grupos que fazem mais e realizam mais, né, do que muitos que têm uma função política clara, estabelecida, né, através do voto, né, alcançada, né, pela participação popular no nosso país. Então, algumas pessoas fazem mais diferença do que alguns que têm um cargo político. Certo, pastor. Querendo ou não, acabou respondendo algumas outras perguntas que estavam por aqui, né? Que bom, conseguiu responder alguns outros questionamentos. Pastor, só uma última pergunta que, na verdade, é uma sugestão. Vi que trouxe alguns materiais aqui. Teria alguma indicação de material, de livro, alguma obra em relação a esse assunto que o povo pode procurar, aqui mesmo na nossa biblioteca da faculdade, pode encontrar para enriquecer um pouquinho mais nesse tema? Tem sim. Lamentavelmente escrevemos pouco sobre isso, exatamente por tudo que a gente já viu, né? Mas há materiais muito bons, tá? Um dos materiais que eu quero recomendar aqui é do teólogo, né, do pastor Franklin Ferreira, tá? Fazer o merchan. Tá, não estou ganhando, né, disso, mas vamos fazer o merchan, né? Contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Muito boa leitura, tá? Um teólogo reconhecido a nível de Brasil e que vai trazer uma reflexão muito profunda, né, para esse contexto que nós vivemos. Outro teólogo reconhecido, né, por aqueles que fazem, né, o curso de teologia é o Wayne Grudem, e ele vai trabalhar política segundo a Bíblia. Tá? Então é outro material que vale a pena você ter na sua biblioteca, e esses dois que eu mencionei aqui tem na nossa biblioteca aqui na faculdade, que também vai trazer então princípios que todo cristão deve conhecer. Os dois trabalham esse beabá, né, e provocam uma inserção política tão necessária. E aí eu vou fazer um merchan pessoal, tá? Tá certo, aproveita. Então, tem esse material que é fruto da minha dissertação de mestrado, tá? É Um Povo Transformador. Ele vai ter um viés da teologia da missão integral, vai falar da igreja de Atos 2, mas tem muitos conceitos políticos e trabalha, inclusive, essa inserção política do cristão, não a partir de um cargo, não a partir dessa eleição e aí ocupar determinada função, né, administrativa, mas essa atuação do cristão na esfera pública, entendendo o cristão como um ser político que deve e pode fazer diferença onde está. Certo, pastor. Muito obrigado por sua disposição. E após as suas respostas, agora eu quero trazer a resposta do público a respeito do nosso segundo quiz, né? A pergunta do segundo quiz era o seguinte: o cristão precisa se posicionar dentro de um viés político-partidário? Olha, ficou bem apertado ali. Daria para se dizer que iria para o segundo turno, mas só duas opções, né? 55% votou que o cristão precisa sim assumir um viés político partidário. 45% votou que não. Muito obrigado porque você participou, deu sua opinião. Com certeza enriqueceu bastante esse nosso diálogo aqui. Aproveito, antes de finalizar a nossa live, para te convidar para estar conosco
aqui na nossa página do Facebook da faculdade. Na quinta-feira que vem, às 19 horas, nós teremos a participação da professora Harit abordando o tema Os Desafios Sociais da Igreja Atual. Você é nosso convidado. Convide o pessoal da sua igreja, a sua família, com certeza você vai ser grandemente edificado. Mais uma vez, obrigado, pastor Josemar. Eu que agradeço, pastor Natan, foi um privilégio. Creio que são algumas minhocas iniciais, né? Isso, fica o desafio para escrever um livro sobre política, já que tem pouco, né? Deus abençoe, meu querido, fique na paz, ótima noite e até a semana que vem.